Ora, muito bom dia, ora, muito boa tarde e ora, muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. Como vocês sabem, este vídeo vai se chamar A Condição de Ilusão. É que, pronto, alguns já ando a falar com várias pessoas e, pronto, algumas põem em causa, e muito bem, o potencial de, portanto, de provar que Deus existe. Ora, para chegarmos para alguém conseguir provar, primeiramente para si próprio, que Deus existe, pronto, a pessoa vai ter que ter a ilusão de encontrar uma expressão de, como é que eu ia dizer, de reflexo. Não é? Porque é só a partir de uma espécie de condição que procura um reflexo que o reflexo pode acontecer. Isto faz lembrar o resto da humanidade, tudo. Não é? Todas as pessoas, a ciência, por exemplo, teve a ilusão de explicar matematicamente portanto, a realidade, e havia a ilusão de usar a matemática para descrever a realidade, que a matemática descreve a realidade. Caso não houvesse essa ilusão, não havia nem matemática, não havia nada. Portanto, as mecânicas, todas as coisas que foram inventadas via a ilusão de que essas realidades pudessem existir, ou pudessem ser dominadas. Caso contrário, era impossível. E nós, por exemplo, dizemos, pronto, isto tudo é simples, tudo, nós vivemos com a tecnologia para trás e para a frente, mas quiçá quase ninguém tivesse a capacidade de reproduzir um qualquer computador ou uma qualquer câmara, a partir do pouco que sabe, do pouco que tem. Em princípio, iam precisar toda a gente que tivesse essa ilusão, mas não houvesse tecnologia, iam passar, quiçá, uma vida inteira à procura, e uns, ou quase todos, não encontraram, e houve os poucos que encontraram. E nós dizemos, mas será que aqueles poucos eram mesmo fantásticos? Talvez fossem, mas havia um monte de gente que já desenvolvia aquilo. Portanto, ao haver um monte de gente focada na tecnologia, houve uma expressão na realidade da tecnologia, para nós, como pessoas. A matemática é a mesma coisa. Não é? Se não houvesse a ilusão de explicar a realidade via uma forma mais precisa, pronto, nós continuávamos. Pronto, neste sentido, é como eu gosto, não gosto muito de explicar as coisas. Elas acontecem, são assim e assado, e pronto. Eu aceito-as quanto à sua natureza. Posso, na ação não é? Na associação das ações, posso considerar boas ou más, mas pronto, elas acontecem. Não é? Se elas acontecem porque pronto, havia a ilusão, igualmente, de seja lá de quem for, querer fazer sabe-se lá o quê. Se a pessoa não tivesse vontade de fazer sabe-se lá o quê, seja lá o que for que a pessoa fez, não acontecia. Ou pelo menos a pessoa não fazia, porque não tinha essa ilusão. E é um bocado aquela coisa. Se eu quiser tentar ser um DJ, tenho que praticar, mas tenho que ter a ilusão de que irei ser um DJ. Se eu não tiver essa ilusão, provavelmente não vou ser, porque não tenho essa ilusão, logo não trabalho para ela.
se eu quiser, sei lá, ir de barco até ao Brasil, pronto, eu tenho que ter a ilusão de ir de barco. Porque eu posso ir de avião ou a nado, pronto. Mas se eu quero ir de barco, por exemplo, tenho que ter essa ilusão para ir de barco. Caso contrário, é impossível. Porque não tenho ilusão, logo não vou. Simples. E, portanto, são estas as questões que, pronto, em princípio, dizem lá, aqueles historiadores e afins, que, por exemplo, lá no Egito e noutros sítios quaisquer, as pessoas que tinham o contacto lá com o ser divino, não é? Elas estavam focadas na ilusão de que aquilo ia acontecer. E teriam uma espécie de conteúdo subjetivo e emocional focado naquele evento. Só assim é que poderia acontecer alguma coisa. Caso contrário, é impossível. Continua a ser a mesma condição de ilusão. É claro que, pronto, a matemática em si própria, pronto, é simplesmente número e funções. Mas, pronto, ela não faz parte da realidade. Ela simplesmente é um instrumento que nós encontramos para explicar a realidade. E que, pronto, não explica nada. Aquilo apresenta uma expressão numérica e, pronto, ela não explica nada. Não explica, nem o evento explica. Mas pronto. Para a malta que, pronto, que só vê números à frente e tem que, pronto, ter uma construção mental e racional do evento que aconteceu, pronto. Para a pessoa não sentir que aquilo é uma coisa mística, pronto. Tem uma explicação matemática que lhe agrada mais. O evento até pode ser místico, mas a explicação é que é racional. Pronto. E como é racional, ela deixa de ser mística a partir desse momento. É racionalizado. Pronto. E ainda bem que as coisas são racionalizadas em certo ponto, não é? Contudo, pronto, às vezes o problema da focalização na ilusão é que nós ignoramos, enquanto estamos focados, estamos a ignorar o resto do mundo. O resto do mundo nem existe. Existe simplesmente a focalização daquilo que nós queremos atingir. E pronto, isso pode ser simplesmente um processo inatingível, não é? Uma coisa que será impossível atingir, como também pode ser, pronto, um caminho onde a possibilidade daquilo que pensamos não existir, ou que não exista, encontremos aquilo que pensamos que não existe. Pronto. Eu, para mim, pronto, nesta questão da experimentação, pronto, considero que lá Deus existe. Deus existe. Mas existiu, para mim, na condição de experimentação. E não numa condição de experimentação compulsiva. Foi simplesmente, pronto, a condição. Lá está. Nunca procurei isso, contudo, a única vez que tentei, pronto, houve um qualquer reflexo. E de repente, um gajo que, pronto, estava assim meio perdido no mundo, começou a produzir um monte de coisas e vídeos e tudo e mais alguma coisa sobre uma coisa qualquer. Que no fundo nem sei se fiz bem, se fiz mal, mas pronto, é quase uma necessidade de explicar algo que, pronto, em princípio, a melhor coisa é aceitar. Neste caso, não é? Pronto, neste caso, pronto, e cada um é que sabe. Isso faz lembrar várias problemáticas, que é, por exemplo, existe uma lei que diz que não se deve que se deve só atravessar na passadeira. E, portanto, quem não atravessar na passadeira será multado. Ponto. Como é que uma pessoa sabe que vai ser multado ou não? Em princípio, a única forma de saber se vai ser multado ou não é atravessar a rua fora da passadeira. Ponto. Não há outra alternativa para saber se realmente aquela declaração é real ou não. E é a mesma coisa para o resto. A ciência faz isso, não é? Mas a ciência quer chegar a um ponto matemático.
chegar a um ponto matemático nesta perspectiva das experiências espirituais e eu de Deus, a ciência, em princípio, teria que diabolizar tudo ao máximo para todos, não é? Para ter eventos assim mais regulares. Porque, lá está, só num... é quase como, lá está, é na dúvida de uma potencial verdade que, pronto, a verdade pode ter uma expressão de si própria em alguém. Não quer dizer que vai ser em toda a gente do mundo e que toda a gente vai experimentar a mesma coisa que eu experimentei. Não. E o que é que eu experimentei? Simplesmente uma noção, porque quando era pequenino já tinha levado um choque e, portanto, por meter lá o dedinho no sítio errado, não é? E essa experiência ficou-me na memória e, na vez que eu tive a experiência supostamente espiritual, é isso que eu senti. Senti que uma espécie de água elétrica que me caiu na cabeça. Pronto, é isso. E uns númerozinhos. Muitos números. E é só isso. Portanto, a minha experiência do divino é só isso. E eu próprio, lá está, fiz aquele site horrível, não é? Em princípio, ou este site horrível que vocês estarão a ver. E que está ali no... não é? Pronto, com aquelas músicas também igualmente horríveis, e com aqueles poemas que, pronto, coitadinhos, não é? E com aquele desafio também coitadinho, e com, pronto, e há um monte de, digamos que, se nós formos a tentar ver, pronto, coitadinho de mim, não é? No sentido em que eu realmente não produzi algo de fantástico, não é? Pronto, mas contudo, a experiência que me levou, portanto, a condição que me levou àquela experiência foi a condição de ilusão. Foi a condição de ilusão de que a experiência de Deus poderia ou não acontecer comigo. Portanto, em princípio, eu sou agora, não é, dos poucos, ou dos únicos, um gajo que, pronto, nunca ligou propriamente a isso, num sentido profundo, não é? Vejo que, olha, afinal, se calhar o gajo, se calhar isto é verdade, se calhar ele existe, não é? Portanto, pronto. Mas mesmo assim, não posso provar ao resto do mundo que ele existe. Claro que não. Não é? O resto do mundo tem a fazer a mesma coisa que ou que eu ou que muitos outros, não é? Que só na condição de negação, não é? Uma espécie de condição de negação que põe em causa se existe ou não. E só nessa condição de ilusão que põe em causa se aquilo existe ou não é que é o potencial daquilo, se existir ou não, ter um resultado, ter um feedback. Pronto. E no fundo é só isso.